Os assuntos que o doutor Miguel fala hoje aqui são assuntos que devem ser contados no livro de história, porque esses livros que Heraldo Almena fez, escreveu aí, e outros aí, são livros superficiais. Não falam da história verdadeira da Assembleia de Deus. É preciso se escrever, que Giovanni até disse que ia escrever, Giovanni Cardoso, que faz tempo que Giovanni não aparece aqui. Giovanni, venha para cá, pode expressar aí para Josué uma entrevista. Não tenha medo da opinião de A e B, não. Venha mesmo, feito o irmão Flávio, pega o megafone aqui, e faz pergunta. Giovanni, sai da sua zona de conforto. Eu agora... Desculpa aí, doutor. Não, eu agora me lembrei nesse tópico que Flávio falou de Abreu Lima, que uma juíza, uma magistrada, que ela é de Abreu Lima, eu não vou dizer o nome, é questão de ética, e ela se julgou suspeita num processo que ela ia julgar contra a Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco. Quer dizer, então, que ela observou que o gestor presidente fica chamando exatamente essa questão, que Abreu Lima Abreu Lama, que fica dizendo que é curral de rebeldes, fica esses termos pejorativos com a nossa irmã, que eram sempre unidas, veio a desunião. Sim. Por parte de Abreu Lima, não. Por parte da EDPE. E com um detalhe, viu, doutor Luiz Miguel, um minutinho só aqui, complementando o que o senhor está falando. Quando começou essa divisão, né? Deus, ele, na sua obra, ele separa, ele divide, agora não cria contenda entre os irmãos, né? Isso é muito triste, a palavra de Deus mesmo fala isso no livro de Provérbios, aquele que semeia contenda. Então, quando começou essa divisão, essa separação, eu me lembro, sim, que teve uma reunião, e eu estava nessa reunião na época, que eu fiz parte, 41 anos, né, Assembleia de Deus de Abreu Lima, dirigi Escola Bíblica Dominical lá em Tabajara durante 4 anos, a minha vida toda foi lá no bairro de Tabajara, e eu pude presenciar, quando teve uma reunião que disse assim, olha, se vier alguém do campo de Recife para cá nos visitar, um presbítero, então, chama para o púlpito e honra ele para que ele faça a leitura oficial e pregue a palavra de Deus. Isso fez também que houve um grande movimento naquele tempo ali, no meados de 98, que muitos saíram e foram para Abreu Lima. Isso causou uma repercussão muito grande, principalmente pela atual direção, que começou a chamar de casa de rebelde, dizer que lá era Abreu e Lama, que aceitava de todo jeito, de todas as formas. Isso criou um mal-estar muito grande. Isso não é bom para o Evangelho. E você tem um exemplo vivido, né? Sim, sim. Isso foi em 2006 comigo, né? Eu sempre gostei de cantar os hinos de Sérgio Lopes, né? Eu estava até vendo ontem aqui nos vídeos, né, da IADPE, alguns cantores cantando, e disse, mas rapaz, é uma pena dentro da IADPE não dar oportunidades para outros servos de Deus louvarem o seu nome. Ali Sérgio Lopes, Osés de Paula, você não vê cantar Cícero Nogueira, né? J. Neto e outros cantores que têm história também dentro das Assembleias de Deus, louvarem lá. E nessa época eu gostava de pegar uns CDs e tirava a música cantada, né, do cantor com a voz do cantor e fazia ali um playback. E nessa eu estava até conversando com o senhor, eu conheci uma jovem senhora e que ela disse, você gosta de cantar os hinos de Sérgio lá? Eu amo o Sérgio Lopes. E me fez um convite, né, para ir louvar o nome do senhor ali na Assembleia de Deus ali de Brasilite, na época, em 2006, 2005, por aí, 2006. E aí eu com muita alegria disse, não tem problema, eu disse, você faz parte, não, faço parte da Assembleia de Deus de Abreu Lima e tal. Expliquei para ela, você me convidou, eu fui de bom grado, foi até no PROAT, né? E tive a oportunidade, cantei aquele hino, um hino maravilhoso que para mim marca a história desse poeta, né? Que é o cantor Sérgio Lopes, que é aquele hino, A Força do Perdão, né? E eu louvei o nome do Senhor com aquele hino ali, e depois chega, eu acho que foi o presbítero, o dirigente da congregação, ele chega e aí procurou saber quem era a minha pessoa ali. E aí a irmã disse, não, ele é um irmão que eu convidei ele para cantar e tal. Ele perguntou de onde eu fazia parte, de onde eu era. E a irmã não ia mentir, disse de onde era. Pronto. Disse, não pode mais cantar.
E ali me deixou, eu também fui adorar a Deus, eu fui convidado a louvar o nome do Senhor. Ou seja, Flávio, Ficou o leproso. presbítero, ao tomar conhecimento que você era de Abreu Lima, proibiu a irmã dirigente de serviço de oração de lhe dar a oportunidade. Sim, E exatamente. você havia sido convidado por ela. Ela, exatamente, ali, de estar ali. Para mim, É bom que você é uma testemunha viva, né? Você viveu o personagem desse fato que a gente diz aqui constantemente, que essas igrejas todas não são devidamente consideradas por essa direção. Não. E aí está você dizendo que esse fato ocorreu com você. Depois que você terminar, eu quero contar um fato também com uma pessoa conhecida. E aí disse que não ia mais cantar e me deixou lá. Mas, tudo bem, fiquei, a irmã ficou um pouco constrangida, Ele ficou aquele magoou. clima. E você está dizendo que ele magoou em extremo, é tanto que Eu guarda fiquei isso. muito triste com isso, tá entendendo? Mas a gente deve considerar honrar quem honra você. E eu fiquei muito triste com aquilo ali, mas tudo bem, o meu objetivo maior era de adorar a Deus, de estar ali junto com as irmãs do PROAT para louvar o nome do Senhor, cultuar o nosso Deus, isso independente. E né? sem falar na vergonha que a irmã passou, né? Porque Exato. tem- Depois ela veio conversar Que comigo. situação, meu Agora, essa questão da juíza, que ela é membro da Assembleia de Deus de Abreu Lima, foi uma coisa que me tocou, porque eu sabia que ela era membro da Assembleia de Deus de Abreu Lima. Eu sabia. E ela, para não julgar pela emoção, Ah, sim, porque ela era membro. ela era de lá. membro da Assembleia de Deus de Abreu Lima. Então, para ela não julgar sobre a questão da emoção, ela se julgou suspeita e disse lá: eu vou sair do processo, me julgo suspeita por motivo de foro íntimo a não julgar esse feito. E passou para o substituto. Faz tempo isso, doutor? Não, faz tempo não. Por quê? Ela, se ela fosse julgar, ela poderia ali ser parcial Ou por outra... e condenar a Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco, porque era a chance que ela tinha. Chegou na mão dela um processo de indenização contra um ato praticado pelo gestor-presidente. E ela, quando observou que era da Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco, ela disse: não, eu não vou julgar, porque eu não vou ter a devida imparcialidade para que julgar. E ela foi justa com isso. E passou para o substituto dela. Isso aí, Flávio, que a gente vê, todo dia a gente vê esse tipo de pecha que coloca nas igrejas que são co-irmãs, chama-se orgulho denominacional. É o nome desse tipo de situação vexatória, porque você tem o orgulho que você é da Assembleia de Deus, as outras vão para o lixo, não prestam. Isso aí, Josué, não é um conceito nosso, é um conceito dado pela presidência, porque quando ele procurou atacar essas igrejas, indiretamente ele reputou essas igrejas ao lixo, a uma quinta categoria de igreja. Você está dizendo que eles têm até eu também, por muito tempo, acreditava nessa doutrina de que a Assembleia é tudo mentira. Agora sim, doutor Miguel, o que pesa sobre nós nesse sentido, porque aí eu tenho que aqui, vocês falam coisas boas e eu gosto de estudar esse assunto. Cada um tem uma particularidade aqui. Doutor Miguel na questão do escribismo, Josué na questão do profetismo, que o que Josué faz, viu, Josué? Eu tenho que defender a Bíblia aqui. Eu não estou interessado em defender nenhum dos senhores aqui. O que eu tenho que interesse aqui, né, doutor Miguel? Doutor Miguel sempre nos orienta a nunca ir para a questão pessoal. O que nós aqui fazemos é defender a Bíblia Sagrada. Quer dizer, não é que a gente defende a Bíblia. Nós convidamos a Bíblia para ver se tem respaldo esse comportamento desse cidadão que é o gestor da ADP. Né? É a referência. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática dos cristãos. Então, quando vê essa questão de não considerar o irmão Flávio, porque é de Abreu Lima,
Quer dizer, veja que uma juíza deixa de julgar uma questão porque ela sabe que ela pode ser parcial. Existe uma Aí, parcial, do ponto de vista jurídico, nesse sentido, a parcialidade, ela pode configurar como uma falta de decoro. E ética E ética profissional. Né? Ela não tinha a devida imunidade. Imunidade para o ser assunto. isenta de qualquer motivação naquele momento. Exato, exatamente. Porque você, quando vai julgar, você tem que estar isento. Você não pode ser nem de um lado nem do outro. Você tem que aplicar a lei ao caso concreto que te veio. Você bota um caso para um magistrado, ele ali vai dar o julgamento dele, conforme o quê? Conforme a lei. E os fatos que são apresentados a ele. Porque a regra constitucional é essa, não é o magistrado tomar uma decisão conforme sua ideia, seu pensamento, ou tomar sua partido. forma, partido, não pode. No caso, com certeza, ela não se viu garantista bastante ao ponto de dizer assim, não, eu vou julgar aqui isenta, não. Ela sentiu que ela ia ter uma parcialidade. Ou seja, por conta dessa limosidade mantida pelo É, presidente da igreja até hoje. Agora sim, acho estranho, doutor Miguel, Josué e o nosso irmão Flávio aqui. O que eu acho estranho é o pastor Ailton, por exemplo, colocar um espírita na tribuna da igreja, comprovadamente espírita, que quando ele coloca um político no púlpito da igreja, que está sentado do lado dele, que eu já vi muitos políticos que são espíritas, que são de várias religiões, e com isso nós não estamos discriminando religião. O nosso cuidado tem que ser esse. O que nós estamos falando é que Ailton, por exemplo, não aceita o irmão de Abreu Lima, o irmão Flávio cantar lá, mas aceita um membro da igreja espírita, do movimento espírita, um agnóstico, quer dizer, um homem, um prostituto, um corrupto, e um político. Matriz africana. Matriz africana, um político, por exemplo, acusado de corrupção pelo Supremo Tribunal Federal. Blasfemo, que não respeita a igreja evangélica, que caçoa, que brinca dos crentes. E aí, negócio de crente, esse povo, essa gente. Aí o cara tá do lado dele, o cidadão, do lado dele, porque na verdade, até um marginal, eu não vou dizer o nome, porque os parentes podem se ofender, mas um político considerado criminoso, com provas concretas pela justiça brasileira, que ele é um criminoso, desviou muitos milhões dos cofres públicos, do lado do pastor Ailton, dando a paz do Senhor, e os irmãos no tempo se dando amém, glória a Jesus, falando em mistério. E o irmão de Abreu Lima, doutor Miguel, não poder cantar, Josué. Que coisa é isso? O irmão Manuel Alexandre. Estranho, muito estranho isso. Eu estava observando ali que eu gente. tinha até visto um vídeo, né, do gestor presidente, ele dando graças a Deus pela morte De um político. de um político, eu não quero nem Que citar o nome. ajudou muito ele, né? Sim, e que, por sinal, quando teve a Lava Jato, se ele não tem morrido, ele teria sido procurado também pela Lava Jato. Claro, claro. Tá entendendo? Ele teria sido investigado pela Lava Jato, né? Por essa situação aí. Então, leva-se para o púlpito essas pessoas, não criticando de forma alguma, mas se vai para ali um presbítero, alguém que também exerce alguma função eclesiástica dentro da igreja, ele não é honrado de ir para o púlpito da igreja. Mas quando se trata de defender os seus interesses... E o pior disso, meu irmão, é sob o silêncio da congregação. Sim, sim. Do corpo ministerial. Não, você vê... O que dói é isso, a gente O fala... que existe, irmão Josué, é um sistema que a gente pode classificar assim, que piramidal. Impositivo. Exatamente, no topo Chicote está na justamente, mão. até o presbítero Giovanni Cardoso, ele critica veementemente essa questão do pastor presidente, o intocável. E tá ali, coloca ali, né, você tem um pastor presidente no topo. Depois você vai ter os seus gestores, que é justamente esses tais, que eles estão ali para defender
e de alguma forma... E blindá-lo. Exatamente, de alguma forma subtrair, porque são 1000 congregações, vamos dizer assim, e existe essa disputa. Eu tenho um amigo meu, advogado, eu não quero nem citar o nome dele aqui por uma questão, depois posso até lhe dizer o nome dele. É um advogado amigo meu que ele foi advogado de uma igreja também, da Assembleia de Deus. E ele contando, a gente conversando, ele falando assim, mas Flávio, rapaz, eu fiquei impressionado, eu fiquei assim, com uma tristeza tão grande em mim, porque eu tenho uma imagem, ele é um advogado jovem, eu tenho uma imagem da Assembleia de Deus, que eu tenho parentes meus que são da Assembleia de Deus, e eu via lá dentro, quando eu estava advogando, resolvendo as questões jurídicas da igreja, eu via lá dentro uma disputa entre esses pastores, cada um que queira um campo melhor. Tá entendendo? Pastorear a igreja tal, e havia essa disputa, essa briga ali entre eles, eu ficava horrorizado. Então, isso é muito triste, isso mancha a imagem do evangelho, da posição que você tem, a maior posição que você tem diante de Deus.